Olá, meus amigos, passando por aqui para deixar uma palavra no que está escrito em Lucas, capítulo de número 22, versículo 31, a seguir onde o Senhor fala com Pedro, conversa com Pedro e conta que o inimigo o pediu para se andar com ele e Jesus intercedeu por ele. E naquela conversa, ao final daquela conversa, Pedro faz uma promessa para Jesus, dizendo que ele está pronto para ir com Jesus à prisão e à morte. Aí Jesus fala para ele: não, Pedro, não é bem assim não. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Com certeza Pedro ficou de cabeça baixa, pensativo, e seguiram-se os momentos de prisão e de nosso Jesus. E quando Jesus foi levado para ser ali julgado, Pedro acompanhava Jesus de longe, não podia chegar perto, e de repente Pedro se ajuntou com as pessoas que estavam por ali, né? Diz a palavra que alguém acendeu um fogo e assentaram pessoas naquela roda para conversar. E Pedro se aproximou e de repente alguém já falou para ele que ele era um dos que estavam com Jesus. E ele, mais que depressa, rapidamente, negou que era um deles, né, que estava com Jesus. E seguiram e chegaram outras 2 pessoas, falaram a mesma coisa e ele prontamente negou, né? E quando a terceira pessoa chegou, falando para Pedro que ele era um dos que estavam com Jesus, porque era Galileu, ele rapidamente também negou que era um deles. E em seguida, antes disso a palavra, antes dele terminar de falar, o galo cantou. Aí veio na memória dele a conversa que ele teve com Jesus um pouco antes. Aí diz o final do texto que Pedro chorou amargamente ao se lembrar do que Jesus tinha falado para a vida dele e que realmente aquilo está acontecendo naquele momento. Ele se angustiou, ficou amargurado, angustiado, ficou triste, Não sabemos exatamente descrever o sentimento que encheu o coração de Pedro naquele momento, que ele se lembrou. E quando o galo cantou e ele negou, né, um pouquinho antes ali, quando o galo cantou, que ele terminou de negar Jesus pela terceira vez, ele conseguiu enxergar Jesus. E Jesus olhou bem para Pedro, um olhar profundo ali. E naquele olhar que Jesus deu para Pedro, algo aconteceu dentro de Pedro, né? Aquele olhar de Jesus falou poderosamente na vida de Pedro. E mudou a vida dele. Aquela situação mudou algo na vida dele. Que ele saiu dali e foi chorar e foi se lamentar por ter sido fraco, por ter sido não conseguiu sustentar a sua promessa, né, para com Jesus. Isso com certeza magoou muito o coração de Pedro, machucou muito ele, mas também transformou ele. E Pedro saiu e foi chorar e se lamentar por não ter cumprido a sua promessa. Né? Que no momento que ele ouviu ali as palavras de Jesus, falou: não, 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 Senhor, eu estou pronto a ir com o Senhor até a prisão e até a morte. Não importa o que venha, o que vier, eu vou estar ao seu lado e vou estar firme e forte. Mas não foi bem assim. Né? Quando Pedro foi confrontado ali, ele né, já falhou em cumprir a sua promessa. Mas Jesus não foi surpreendido com a fraqueza de Pedro, porque ele já conhecia, já sabia que ia acontecer. Mas Pedro ficou muito frustrado, né? Se frustrou muito, que saiu, foi para um lugar
para chorar e se lamentar. Mas isso foi um episódio que aconteceu na vida de Pedro. Um dos episódios, né? Pedro teve muitos momentos com Jesus. E Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus amava Pedro. Jesus chamou Pedro com um propósito. Né? No Deus, Jesus não se importava com as fraquezas de Pedro. Cada vez que Pedro, né, se frustrava, se desanimava, Jesus ia atrás dele. Não vou desistir de você, Pedro. Você é precioso para mim. Aleluia. E Jesus usou de uma forma tremenda a vida de Pedro. O ministério de Pedro foi muito glorioso, muito bonito, um ganhador de almas para o reino de Deus. Uma pessoa que depois, né, de ter enfrentado as experiências, ele enfrentou outros momentos difíceis, mas aí ele foi preso, né? Pedro foi preso e estava na prisão, apanhou e estava lá, né, preso. Mas aí ele já não negou mais Jesus. Aí ele confiava, aí ele descansava, aí ele ficava consciente se ele estava ali, Jesus estava com ele. Se ele estava preso, Jesus poderia entrar ali a qualquer momento e tirar ele dali, ou se ele morresse ali naquela prisão, ele estaria para sempre com Jesus. Então tudo que Pedro passou firmou a fé dele para enfrentar o que ele teria que passar mais adiante. E nós vemos que quando ele estava ali preso, ele dormia tranquilamente, confiante no Senhor. E quando a igreja orava, e enquanto a igreja orava, os anjos foram ali e libertaram Pedro das prisões, da prisão onde ele estava. Então, que essa lição deixa para nós que nós nunca vamos cumprir, fazer para Jesus 100% daquilo que nós gostaríamos de fazer. Pedro gostaria de ser firme, né, de ser forte, de ser perseverante, mas ele teve um momento de fraqueza, ele não conseguiu cumprir com o voto que ele fez para Jesus, né, com a promessa que ele fez para Jesus, de estar ao lado de Jesus, seja qual fosse a situação, a circunstância, ele não conseguiu cumprir essa promessa. Só que Jesus não estava nem aí para isso. O que Jesus queria era Pedro, era usar o instrumento chamado Pedro nas suas mãos para o engrandecimento do seu reino. E muitas pessoas às vezes se frustram porque não conseguiram desempenhar o papel que Jesus colocou em suas mãos, o ministério, a obra, o trabalho que Deus colocou em suas mãos, não consegue fazer, né? Falha, não consegue. Tem pessoas que é chamado para uma obra na casa do Senhor, mas não consegue perseverar e de repente suas falhas são grandes, ele não consegue vencer suas fraquezas e cai, desanimam e, e acha que não tem mais jeito para ele, que não consegue. Mas se você colocar a tua fé em Jesus, se você depositar a tua confiança em Jesus, ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Ele sempre estará pronto a te perdoar, a te levantar novamente, a pegar pela sua mão e te colocar de pé novamente para você desempenhar o trabalho. Porque se ele te chamou, ele já sabe de todas as suas falhas. Ele nos chamou conhecendo todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, tudo, né, que tem nas nossas vidas de ruim e de bom. Jesus sabe, Jesus conhece, porque foi Ele que nos criou, Ele nos formou, né? Diz que estava ouvindo uma mensagem um dia desses que o Senhor Jesus, Ele não nos criou para depois nos colocar algo nas nossas mãos para fazer na sua obra, na sua seara, no seu projeto. Ele escreveu um projeto e aí Ele te criou, Ele me formou, Ele nos formou para aquele projeto. Então, o Senhor conhece tudo em nossas vidas. Vamos deixar, né, as nossas fraquezas de lado, vamos procurar vencer as nossas limitações e vamos colocar nossa vida 100% nas mãos daquele que é o dono das nossas vidas, né? Porque Ele sabe como trabalhar em nós, o que fazer para melhorar, como fazer para melhorar as nossas vidas, para agir em nossos corações e mudar.
e vamos nos entregar, né, totalmente, completamente nas mãos dele e confiar nele. E se a gente não conseguir cumprir, né, com as promessas que fizemos, ele entende, ele conhece as nossas fraquezas, nossas limitações. Se nós não conseguimos cumprir com uma promessa, vamos tentar viver uma vida de santidade na presença do Senhor e obediência à sua palavra, que é tudo, né, o que o Senhor tem para nós e quer para nós, que nós sejamos obedientes à sua voz, ao seu chamado, porque ele nos criou para um projeto, para uma obra, e importa que nós façamos, desempenhamos a sua obra da melhor maneira possível, e que esta palavra venha falar ao seu coração e que você possa ter um encontro maravilhoso, glorioso com Jesus novamente, você que está meio desanimado, meio, né, parado, sem coragem, sem ânimo para prosseguir, que você possa olhar para Pedro e ver, né, aprender com Pedro, a sempre voltar novamente, né? Pedro desanimava, Jesus ia atrás dele e ele, né, novamente retomava e, foi glorioso, né? E Jesus nunca desistiu de usar Pedro, né? Depois, lá na frente, Jesus se encontrou com ele novamente e ele novamente, né, tremendo diante do Senhor, que ele temia muito, né, o Senhor, se prostrou e Jesus teve mais uma fala com ele ali, entregando para ele um ministério, uma obra para fazer. E mais uma vez ali Pedro se rendeu, dizendo, Jesus perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Como que Pedro ia responder para Jesus essa pergunta, gente? Né? Sendo que lá na frente, lá atrás, né, Pedro tinha feito uma promessa e ele não tinha conseguido cumprir a promessa. E aí o Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Eita, Jesus, né? Jesus testando mais uma vez a integridade de Pedro, o seu emocional, o seu coração. Pedro, tu me amas? E aí foi apertando ele, né? Até que ele falou, oh, Senhor, tu sabe todas as coisas. E Jesus sabia que Pedro amava ele. Só que ela tinha suas fraquezas como homem, como ser humano, mas amava. E assim é comigo e com você. Nós amamos a Jesus, nós não queremos entristecê-lo, mas às vezes nós temos algumas atitudes, fazemos algumas coisas que a gente sabe que não deveria ter feito. Puxa, né? Não deveria ter agido dessa forma, Senhor. Eu deveria ter feito assim, eu não deveria ter feito desta forma. Mas o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que nós o amamos. Ele sabe que Ele é tudo nas nossas vidas. Ele sabe que a Sua presença é tudo nas nossas vidas. Então, não deixe de fazer a obra do Senhor. Não deixe de servir a Jesus por ser fraco, por não conseguir permanecer fiel em tudo aquilo que você prometeu a Jesus. Ele sabe, Ele conhece a nós por dentro e por fora. Conhece os nossos pensamentos, sabe o sentimento que está mais profundo lá, guardado no nosso coração, que ninguém mais sabe. Só Ele e você, o Espírito Santo sabe, conhece o que está no nosso coração, o que passa na nossa mente, os desejos profundos do nosso coração de honrá-lo, de amá-lo, de servi-lo da melhor forma possível, ainda que às vezes a gente não consiga e a gente, né, venha a falhar, mas Ele conhece, Ele sabe as nossas limitações, né? O salmista já escreveu, o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó, né? Não somos nada se não for a graça, a misericórdia e a bondade dEle em nossas vidas, né? Fique com esta palavra, se fortaleça no Senhor, que Ele sabe todas as coisas a teu respeito. Não se preocupe. Só, só faça aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Sirva Ele com amor, com dedicação. Entregue para Ele o teu melhor sempre. E o mais, coloca nas mãos do Senhor. E espera nele que Ele fará. Amém. Deus abençoe sua vida.